e dizendo: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Emmanuel intitula o seu comentário: O reino de Deus está próximo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre um desejo muito natural que nós temos de um mundo melhor. Que as coisas se aperfeiçoem, que os seres humanos vivam em paz, que a gente tenha uma vida mais harmoniosa. E esse desejo, ele é legítimo e não tem nada de errado com ele. Aliás, o próprio Cristo validou, legitimou esse desejo quando nos disse que o reino dos céus está próximo. Imaginemos que figura poderia superar essa do reino de Deus próximo de nós. Ou seja, os nossos desejos, nossos anseios de um mundo melhor talvez não consigam alcançar a grandiosidade do que representa o reino de Deus próximo de nós. Só que se nós pararmos para pensar com um pouco mais de cuidado, vamos nos recordar que a promessa do Cristo ocorreu há quase 2000 anos atrás. Ou seja, entre a afirmação do Cristo de que o reino dos céus está próximo e os nossos dias atuais, transcorreram-se quase 2000 anos. E aí nós podemos começar a nos questionar: que tipo de proximidade é essa que transcorre 20 séculos, que até hoje, quando nós olhamos para o mundo, nós não a encontramos nos elementos da sociedade, nas nossas experiências, ou seja, parece que a coisa não estava tão próxima assim quanto nós poderíamos imaginar com a concepção que nós temos de proximidade. Ou seja, quando a gente fala próximo, é aquilo que está temporalmente próximo ou geograficamente, espacialmente próximo. E em função da longa distância em termos de tempo, nós acabamos caindo como seres humanos em três grupos, de três grupos. O primeiro grupo é o daqueles que desistiram, cedendo espaço ao pessimismo, ao desânimo e, embora possam até ter ouvido falar dessa promessa do Cristo, levam a vida como se isso fosse meramente uma utopia, algo que não pode ser alcançado, e começam a buscar elementos negativos na realidade para justificar as próprias crenças, as próprias concepções em torno do pessimismo. E como existem problemas, as pessoas que estão nesse grupo acabam encontrando justificativa para a sua descrença em um mundo melhor. Existe um outro grupo muito especial de pessoas que mantiveram a fé, que mantiveram a esperança, que mantiveram a confiança, mas cederam um espaço enorme para Hollywood. Sim, o símbolo dos estúdios de cinema. Porque as pessoas desse grupo acreditam que a chegada do reino dos céus vai se dar com espetáculos grandiosos, fenômenos extraordinários, maremotos, terremotos, trovões, incêndios, guerras. E essas pessoas ficam sempre na expectativa de que a próxima tragédia possa se converter na chegada do reino dos céus. Essa é uma visão curiosa porque ela se distancia muito daquilo que nós podemos entender como a misericórdia divina. Imaginemos alguém, vamos pegar um exemplo mais próximo de nós, para a gente ver o absurdo que essa concepção pode levar quando nós a tomamos ao pé da letra. Imaginemos uma pessoa que vai dar uma festa, seja uma festa de noivado, de casamento, de aniversário, e essa pessoa ela tem muitos recursos, tem possibilidades, e a festa vai ser uma festa extraordinária, onde as pessoas vão se divertir, vão ser felizes, vai ser um momento de confraternização. E aí, essa pessoa manda o convite. Olha, convido você para estar na minha festa. Aí o que a gente pergunta? Muito naturalmente é assim: quando que vai ser a festa? Que dia que vai ser? Em que local que ela vai ser?
E aí a pessoa responde assim: não preocupa não. Quando a sua casa começar a pegar fogo, quando tiver um terremoto, quando tiver um conflito armado, então significa que a festa está próxima, aí você se prepara para vir na minha festa. Ou seja, é uma situação hipotética e absolutamente desprovida de qualquer senso quando a gente analisa o nosso comportamento. Ou seja, se a gente analisa o nosso comportamento humano, se a gente abrisse espaço para esse tipo de postura como sendo absurdo e incoerente, por que a gente vai esperar isso da divindade? Por que a gente vai esperar isso de Deus, que é Senhor do Universo, que é o Criador de tudo, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Por que a gente vai esperar que Deus se comportasse dessa forma, que marcaria a chegada de um reino que é dele, de paz, de felicidade, de harmonia, com essas catástrofes? É óbvio que podem existir terremotos, podem existir maremotos, podem existir guerras, essas coisas aconteceram ao longo da história e elas podem ocorrer no nosso futuro também. E longe de significarem que o reino de Deus está chegando, elas são simplesmente mais um capítulo que nos convida à luta do ponto de vista da reflexão, nos convida a uma postura diferenciada em relação aos desafios que precisam ser vencidos, sair da nossa zona de conforto, buscar um processo de harmonia, de compreensão, de tolerância maior, sensibilizar a nossa alma em relação àqueles que sofrem o resultado daquilo, manter a fé se nós estamos passando por essas situações. Ou seja, esses fenômenos naturais representam um convite ao aprofundamento da nossa fé, da nossa confiança, das nossas habilidades, das nossas possibilidades de solucioná-los, e não necessariamente o advento do reino dos céus. E existe um terceiro grupo que conseguiu compreender que a promessa do Cristo, ela não só foi válida para aqueles que a escutaram naquela época e que entenderam em profundidade o que ela representa, como também para qualquer pessoa na atualidade. Porque o reino dos céus não significa um advento de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele é uma mudança de postura em relação a nós e em relação ao nosso próximo. Ele é uma alteração da nossa forma de pensar, de agir, de sentir em relação aos nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Ele é algo que cresce dentro de nós. E por isso Jesus ainda deixou essa pequena dica, dizendo para a gente que, olha, se alguém vos disser que ele está ali ou acolá, não vá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o reino dos céus, esse mundo de esperança, esse mundo melhor, esse mundo de maior paz e harmonia, está sim próximo de nós, dependendo da nossa disposição, da nossa postura em começar a construí-lo hoje, nesse exato momento, a partir de nós mesmos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está em Marcos, capítulo 1, versículo 15, e nos diz: E dizendo, está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Emmanuel intitula o seu comentário: O reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões se bombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino,
apenas revelam o imperativo de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a compreender essa promessa do Cristo, que do ponto de vista dele já se concretizou, porque ele nos deixou os ensinos e os exemplos necessários, mas para que ela possa se completar, nós precisamos fazer a nossa parte. E esse é o convite, o desafio para o dia de hoje, que nós comecemos a construir, a viver no reino dos céus a partir de agora. Como? Fazendo boas ações, ajustando o nosso modo de pensar, de sentir, de agir, para que nós possamos nos aproximar desse reino dos céus que já se encontra próximo de cada um de nós. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.